Você já parou para pensar que o maior erro da sua vida financeira pode estar escondido em um contrato que parece normal? Imagine assinar o financiamento da sua casa dos sonhos e descobrir, anos depois, que você pagou quase o triplo do valor do imóvel, preso a uma dívida de 30 anos que consome sua liberdade silenciosamente. A maioria das pessoas aceita isso sem questionar. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho totalmente diferente? Neste vídeo, você vai entender como funciona de verdade o financiamento imobiliário no Brasil, o impacto real dos juros ao longo do tempo e por que confiar apenas na parcela mensal pode ser uma armadilha perigosa. Mais do que isso, você vai descobrir a estratégia que poucas pessoas usam, mas que pode reduzir drasticamente o tempo da sua dívida e te economizar centenas de milhares de reais. Se você está pensando em financiar um imóvel, já financiou ou simplesmente quer parar de perder dinheiro sem perceber, esse conteúdo pode mudar completamente a forma como você enxerga suas decisões financeiras. Aqui você não vai encontrar promessas fáceis. Vai encontrar clareza, estratégia e um caminho real para sair na frente, mesmo começando com pouco. Assista até o final. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal agora, deixa o like para apoiar e ativa o sininho porque este vídeo pode literalmente mudar a sua forma de lidar com o dinheiro. E entenda como transformar um financiamento de 30 anos em uma jornada muito mais curta e inteligente. Você acha que está tomando uma decisão inteligente ao financiar um imóvel? Parcela que cabe no bolso, banco aprovou, contrato assinado. Parece seguro, parece planejado, mas existe uma verdade que quase ninguém te conta antes de você entrar nisso. Você não está comprando uma casa. Você está assumindo um compromisso que pode consumir décadas da sua vida sem que você perceba o real custo disso. A maioria das pessoas olha para a parcela e acredita que está pagando o próprio imóvel. Só que a parcela não conta a história completa. Existe um detalhe invisível que transforma um financiamento aparentemente tranquilo em uma das decisões mais caras da sua vida financeira. E o mais perigoso não é o valor, é o tempo. É a forma como esse sistema foi desenhado para fazer você pagar por muito mais tempo do que deveria. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar. Porque a diferença entre quem passa 30 anos preso nisso e quem consegue sair muito antes não está na renda, não está na sorte e não está em ganhar mais dinheiro. Está em entender uma coisa simples que quase ninguém explica. O maior erro começa quando você aceita como normal algo que nunca foi questionado. Financiamento de 30 anos virou padrão. Todo mundo faz. Todo mundo aceita. Todo mundo repete o mesmo caminho sem parar para pensar no que isso realmente significa. Se você financia um imóvel hoje com 20 e poucos anos, existe uma grande chance de você terminar de pagar isso perto dos 60. Isso significa carregar uma dívida durante praticamente toda a sua vida produtiva. E mesmo assim, a maioria das pessoas encara isso como parte do jogo. Só que aqui está o ponto que muda tudo. O problema não é o financiamento em si. O problema é entrar nele sem entender como ele funciona. É aceitar as condições do sistema sem perceber que ele foi desenhado para favorecer quem empresta o dinheiro, não quem pega. Quando você olha apenas para a parcela, você tem a sensação de controle. Parece que está tudo sob domínio. Só que essa é a ilusão mais perigosa de todas. Porque enquanto você acredita que está no controle, o tempo está trabalhando contra você de forma silenciosa. E é exatamente aqui que quase todo mundo perde dinheiro sem perceber. Porque aceita o modelo padrão sem questionar a lógica por trás dele. Agora eu vou te mostrar o que realmente acontece por trás desse sistema. E por que ele funciona tão bem para o banco, mas não para você. Quando você começa a pagar um financiamento, parece que cada parcela está te aproximando da casa própria. Essa é a sensação. Mas a realidade é outra. Nos primeiros anos, a maior parte do que você paga não reduz a sua dívida. Vai direto para os juros. Isso acontece porque os juros são calculados sobre o saldo total que você ainda deve. Como esse valor é alto no começo, o banco prioriza receber esses juros primeiro. O resultado é simples. Você paga, 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 e a dívida quase não diminui. É aqui que o jogo fica perigoso.
Porque você acredita que está avançando quando na prática está apenas sustentando o custo do tempo. O banco não ganha porque você financiou. Ele ganha porque você permanece financiando por muitos anos. Agora pensa nisso com clareza. Se você paga durante anos e a dívida mal reduz, o que realmente está sendo comprado nesse período? Não é o imóvel. É o direito de continuar devendo. E é exatamente por isso que duas pessoas com o mesmo financiamento podem ter resultados completamente diferentes. Uma segue o fluxo normal e aceita o prazo. A outra entende esse mecanismo e decide agir diferente. E quando essa pessoa muda a forma de lidar com o financiamento, algo começa a mudar de forma radical. É isso que separa quem passa décadas pagando de quem encurta esse caminho de forma agressiva. Existe um ponto em que tudo muda. Não é quando você ganha mais dinheiro, não é quando a parcela diminui, não é quando a situação melhora. A virada acontece quando você entende que não precisa seguir o ritmo que o banco definiu para você. A maioria das pessoas entra no financiamento e aceita um roteiro pronto. Pagar a parcela, esperar o tempo passar e acreditar que um dia aquilo acaba. Só que esse roteiro só funciona bem para um lado. Agora presta atenção nisso. Existe uma forma de interferir diretamente no que você deve, reduzindo o valor real da dívida e cortando o efeito dos juros futuros. Isso não é um truque, não é algo escondido, não depende de aprovação especial. Está no contrato, está disponível, mas quase ninguém usa de forma estratégica. Quando você faz um pagamento além da parcela, com o destino correto, você não está apenas pagando mais rápido. Você está alterando a estrutura do financiamento. Está diminuindo a base sobre a qual os juros são calculados. E quando essa base diminui, tudo começa a acelerar. O saldo cai mais rápido, os juros perdem força e o tempo deixa de ser um inimigo constante. É aqui que duas pessoas que começaram no mesmo ponto passam a viver realidades completamente diferentes. Uma continua pagando juros por décadas. A outra começa a cortar anos do financiamento sem precisar de um salto de renda. Mas existe um detalhe dentro dessa estratégia que define se você vai realmente avançar ou se vai desperdiçar esforço. Quando você decide acelerar o seu financiamento, o banco te oferece duas opções. À primeira vista, ambas parecem boas, mas só uma realmente te aproxima da liberdade. A primeira opção reduz o valor da sua parcela mensal. Parece confortável. Sobra mais dinheiro no fim do mês, a pressão diminui e dá a sensação de progresso. Só que existe um problema. O tempo continua praticamente o mesmo. Você continua preso por anos, pagando juros por todo esse período. A segunda opção reduz o prazo do financiamento. Aqui a parcela continua parecida, mas algo muito mais poderoso acontece. Cada pagamento extra elimina meses e até anos da sua dívida. Você não está apenas pagando mais rápido, você está apagando partes inteiras do futuro que seriam consumidas por juros. Agora pensa com clareza. O que é mais valioso para você? Um pequeno alívio mensal ou anos da sua vida de volta? A maioria escolhe a primeira opção porque parece mais fácil. Só que facilidade, nesse caso, custa caro, porque mantém você dentro do jogo por mais tempo. Quem entende isso escolhe diferente. Decide encarar o desconforto agora para eliminar o peso depois. E é exatamente essa decisão que cria resultados completamente fora do padrão. E quando você aplica isso com consistência, os números começam a mudar de um jeito que pouca gente acredita. Agora deixa eu transformar isso em algo concreto para você enxergar sem dúvida nenhuma. Imagina um financiamento comum, longo, com parcelas que parecem controláveis. Se você seguir o caminho padrão, pagando apenas o mínimo todo mês, no final você vai ter entregue ao banco quase o dobro do que pegou. E o pior, depois de décadas comprometido com isso. Agora muda um detalhe simples. Em vez de só pagar a parcela, você começa a direcionar um valor fixo todo mês para reduzir o prazo. Não precisa ser algo absurdo. Um valor que hoje muita gente gasta sem perceber. O efeito disso não é linear. É acumulativo. Nos primeiros meses parece pequeno. Mas conforme o saldo diminui, os juros começam a perder força
e o tempo começa a ser comprimido. O que antes levaria 30 anos começa a cair para 20, depois 15. E dependendo da consistência, pode cair ainda mais. Agora pensa no impacto real disso. Não é só dinheiro economizado, é tempo recuperado. São anos da sua vida que deixam de ser comprometidos com uma dívida. E é aqui que a maioria se surpreende, porque percebe que não precisava de uma mudança radical para transformar o resultado. Precisava de direção. E se você entendeu isso, a próxima etapa não é mais sobre teoria, é sobre como colocar isso em prática sem complicar sua vida. Agora você já entendeu o que quase ninguém percebe. A diferença não está no financiamento, está na forma como você joga esse jogo. Então a pergunta deixa de ser se vale a pena ou não financiar. A pergunta passa a ser como você vai entrar nisso sem ficar preso por décadas. O primeiro passo é simples e direto. Pare de tomar decisão no escuro. Simule. Coloque sua renda, o valor do imóvel e entenda exatamente o cenário antes de assinar qualquer coisa. Clareza vem antes de compromisso. O segundo passo é reduzir ao máximo o valor que você vai financiar. Use tudo que estiver disponível de forma inteligente. Entrada maior significa menos juros ao longo do tempo. Cada real que você deixa de financiar é um real que nunca será multiplicado contra você. O terceiro passo é criar um hábito. Não espere sobrar dinheiro. Separe um valor fixo todo mês para acelerar o pagamento. Comece pequeno se for necessário, mas comece. Consistência vale mais do que intensidade passageira. O quarto passo é ter uma regra clara. Todo dinheiro extra que entrar não é oportunidade de gasto, é oportunidade de encurtar o caminho. Esse é o comportamento que muda completamente o resultado final. E por último, acompanhe o progresso. Quando você vê o saldo caindo mais rápido e o prazo diminuindo, algo muda dentro de você. Você deixa de ser alguém que está pagando uma dívida e passa a ser alguém que está eliminando ela. Agora você tem duas opções: continuar fazendo como todo mundo faz, ou usar esse entendimento para tomar decisões melhores a partir de hoje. Se fez sentido para você, deixa o seu like. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que ainda estão tomando decisões sem entender o jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai aprender a tomar decisões financeiras com mais clareza, estratégia e controle, sem depender de sorte e sem cair nas armadilhas que a maioria nem percebe.